está dia. apresentado. Muito obrigada por tanta generosidade, doutor Zan. Muito obrigada. Eu gostei mais de você dizer que eu sou amiga sua e sou uma grande admiradora do seu trabalho, o seu trabalho assistencial e, sobretudo, o seu trabalho formativo, que é muito importante, que eu, algumas vezes, já pude compartilhar. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de, mais uma vez, estar aqui compartilhando essas discussões no Dia Internacional da Síndrome de Down. Muito obrigada, né? Muito obrigada mesmo. Então, eu vou abordar, como o doutor Zan já anunciou, eu vou abordar a questão do sistema imunológico, particularmente dos distúrbios que as pessoas com síndrome de Down podem apresentar, e, em particular, o timo, não é? Que é exatamente um dos objetos principais de estudo do meu grupo no Instituto da Criança, e nós temos o patrocínio da FAPESP, temos um projeto temático em timo humano, e o síndrome de Down é uma das principais interesses, é um dos principais interesses desse grupo. Então, eu vou sempre, o Zan pede para eu fazer uma breve revisão, não é, do sistema imunológico. Então, como vocês sabem, o sistema imunológico é um sistema difuso, ou também chamado de sistema imune. É um sistema difuso que está em todo lugar, todo organismo. Então, ele tem alguns órgãos próprios do sistema imune, os órgãos chamados primários, órgãos linfóides primários, representados pelo timo e pela medula óssea, né? Onde os linfócitos são diferenciados, quer dizer, que dão origem aos linfócitos, e a medula óssea também dá origem aos neutrófilos, aos monócitos. A medula óssea é a fonte, não é, praticamente, de todas as células do sistema hematopoético. Então, e depois temos os órgãos chamados secundários, desculpem, e representados pelo baço, não é? O baço é muito importante no começo da vida, na criança. Temos vários linfonodos, várias cadeias de linfonodos. As que nós palpamos são as cervicais, as inguinais e as axilares, são as que mais facilmente palpáveis. E temos um outro tecido muito importante, que é o tecido imunológico associado às mucosas, chamados, a sigla em inglês é o MALT, o acrônimo em inglês. E aí, visível ao exame, né, o exame da criança, são as amígdalas palatinas, mas também faz parte todo o anel linfático de Waldeyer, né, as adenoides. No intestino nós temos as placas de Peyer, nos brônquios também temos estruturas equivalentes e assim por diante. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema imune, primários e secundários. Tem muitas células do sistema imune no sangue circulante, né? Elas circulam, então os linfócitos T, que se diferenciaram no timo, os B, que se diferenciaram na medula óssea, não é? E que produzem, como vocês sabem, vão dar origem aos anticorpos. Nós temos os fagócitos, né? Os neutrófilos mais numerosos, os monócitos. E eu queria lembrar que o sistema linfóide, o sistema imunológico, tem uma circulação meio privativa, vamos chamar assim, que é a linfa, né? Então, a linfa começa, por exemplo, na pele, existem vasos em dedos de luva e que vão até os linfonodos, né? Drenam e levam células que viram alguma coisa estranha, alguma bactéria, algum fungo, enfim, e eles vão, então, informar as células do sistema imune que estão no linfonodo satélite, ou seja, no linfonodo mais próximo. Então, nunca esquecer que existe essa circulação privativa do sistema imune, que é a linfa, circulação linfática. Mas nós temos, como eu disse, células do sistema imune em todos os órgãos. Então, lembrando aqui do sistema monócito macrófago, né, que são fagócitos. Então, por exemplo, no fígado, nós temos as células de Kupffer, são macrófagos. As células de Langerhans na pele também são células do sistema imune. No sistema nervoso central,
que tem pouca célula do sistema imune no sistema, digamos, normal, mas nós temos a microglia. A microglia são células da linhagem macrofágica. Então, o macrófago é também chamado de histiócito, é a mesma coisa. Então, a microglia são macrófagos, tá certo? Então, visto isso, eu vou mostrar de uma maneira muito rápida os principais mecanismos de resistência anti-infecciosa. Primeiro, nós temos as barreiras naturais, a integridade da pele, das mucosas, o movimento mucociliar, o movimento peristáltico, o pH baixo do estômago e as microbiotas, né, intestinal da pele. Então, nós temos as barreiras naturais que impedem a penetração de vírus, bactérias, parasitas. Uma vez que eles penetram, aí eles encontram, então, a imunidade chamada de inata. É o que nós já temos disponível, né? Está pronto e está aí para o que der e vier. Para qualquer que seja o agente invasor, está aqui a imunidade inata. Então, nós temos aqui os fagócitos, né, que eu já falei, os neutrófilos, o sistema monócito macrófago, tá certo? O monócito é a célula mais imatura que circula e o macrófago é a célula mais madura que fica no tecido, também chamado, como já disse, histiócito. Temos todas as proteínas que são os componentes do sistema complemento, quase todas de origem hepática, é dos poucos componentes do sistema imune que não se originam da medula óssea. Temos as células NK, que nós vamos ver que tem um aspecto morfológico, eles são linfócitos, mas são diferentes. Então, é a chamada imunidade inata. E ela geralmente leva a uma certa inflamação, já depois da entrada do agressor de forma geral, e aí, então, começa a reação pela imunidade adaptativa, né? A imunidade adaptativa, ou imunidade adquirida, também chamada, é fundamentalmente mediada por linfócitos, né? Temos os linfócitos T, as suas várias populações, e temos os linfócitos B, né? De bone marrow, de medula óssea, né? Originários e diferenciados na medula óssea, e que vão produzir os anticorpos. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que na imunidade adaptativa existe um reconhecimento específico. Então, existe especificidade. Então, existe um linfócito T contra o antígeno da superfície do vírus X. O linfócito B produz anticorpos contra um pedacinho de uma proteína na superfície de uma bactéria. Então, aqui existe especificidade, aqui não existe especificidade. Aqui o reconhecimento é mais geral. Existe um reconhecimento, mas é um reconhecimento mais de uma maneira mais geral. Eles se chamam muito de padrões, né? Quer dizer, por exemplo, os lipopolissacarídeos são padrões moleculares próprios de patógeno. Então, isso é reconhecido pela imunidade inata. Agora, os antígenos particulares próprios de cada uma bactéria, vírus, parasita, são reconhecidos realmente pelos linfócitos. E os linfócitos T e B, além da especificidade, eles têm a grande propriedade da memória. Então, quando nós vacinamos, nós estamos, sobretudo, buscando a produção de anticorpos específicos e a diferenciação de clones de linfócitos T específicos, né? Nós vamos ver, temos os CD4, que são os linfócitos chamados auxiliadores ou helper, e os CD8, que são os linfócitos citotóxicos, né? Não são, então, essa imunidade adaptativa é realmente quem detém esse atributo da memória, tá certo? Então, feita essa rápida revisão, vamos ver as doenças do sistema imune e já entrando no síndrome de Down. Como o Dr. Zan falou no começo, nós vamos abordar muito a questão da imunoincompetência, né? Também chamada de imunodeficiência, mas a palavra imunoincompetência é muito boa, é uma palavra que realmente a gente entende muito o que acontece. Então,
As imunodeficiências levam, em geral, quase todas, a uma maior suscetibilidade às infecções. Aliás, é a marca registrada desse grupo. Por outro lado, o sistema imune também pode ter uma hiperreação, certo? Por exemplo, ele tem, nas situações de alergia, as alergias são doenças do sistema imune, que é uma hiperreação, uma hiperreatividade a antígenos externos, por exemplo, alérgenos respiratórios ou alimentares. Então, isso é uma hiperreação. E, por outro lado, cada vez mais se reconhecem o que se chama, isso ganha um espaço enorme no estudo da imunologia clínica, é a chamada imunodesregulação. O sistema fica desregulado. Então, o sistema desregulado, nós temos, por exemplo, as doenças autoimunes. Quando o sistema se agride, né? O sistema imune, ele reconhece como os não próprios, nós vimos, ele está aí para nos defender contra parasitos, contra bactérias, vírus, etc., mas ele precisa saber o que é nosso, o que é o próprio, o self, né? Então, quando o sistema imune deixa de reconhecer o próprio self, pode levar a doenças autoimunes. Nós vamos citar algumas, e ultimamente, isso, principalmente nos anos 2000, começou-se a constatar, que já se sabia, mas começou a se dar nome e a se estudar mais, situações em que há uma grande tendência a uma inflamação exacerbada, e isso constitui hoje um grande grupo de doenças chamadas de autoinflamatórias. Quer dizer, a pessoa se autoinflama, não tem mecanismos de frear a inflamação. Os mecanismos de frear a inflamação são deficientes, né? Então, são mais chamadas, é uma situação de autoinflamação. E outra situação que é também doença do sistema imune, são quase todas as neoplasias, ou por descuido do sistema que não enxergou que alguma coisa errada estava acontecendo e que devia ter sido eliminada, ou por proliferação de células do próprio sistema imune, como leucemias e linfomas. Então, passando agora para o nosso interesse principal, que é a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, nós vamos ver, existe muita imunoincompetência. Então, existe muita imunodeficiência e muita suscetibilidade aumentada a infecções, como vocês todos sabem mais do que eu, que lidam com essas crianças. Por outro lado, a alergia é uma situação rara, mais rara, em pessoas com síndrome de Down. É muito interessante, nós vamos voltar a falar disso. Eles reagem pouco ou menos, tem pouca alergia, isso é bem característico. Desregulação, cada vez se reconhecem mais, né? A desregulação cada vez é mais reconhecida na síndrome de Down. São bem conhecidas as doenças autoimunes associadas à síndrome de Down, principalmente o hipotiroidismo. Algumas casuísticas, quase 20% dos casos têm hipotiroidismo, tipo doença de Hashimoto, quer dizer, o hipotiroidismo decorrente de autoimunidade. A diabetes tipo 1, que também é autoimune, a doença celíaca, né, isso vocês sabem muito bem, mas nos últimos anos começa a se descrever também que as pessoas com síndrome de Down têm uma grande tendência a uma autoinflamação. Eles têm uma inflamação crônica, isso é uma situação descrita recentemente, mas que certamente tem muito a ver, e nós vamos terminar discutindo a questão da Covid, que isso pode ser um ponto importante para explicar em adultos uma maior gravidade. Então, na imunodesregulação, tanto tem a autoimunidade, que é mediada pela imunidade adaptativa, então são autoanticorpos ou linfócitos T autorreativos, então que vão reconhecer estruturas específicas, ou melhor, eles deixam de ser tolerantes aos antígenos próprios e vão atacar, vamos chamar assim, a tireoide, o pâncreas e algumas estruturas do intestino. E, por outro lado, nós temos a autoinflamação, que é mediada pela imunidade inata. Não tem nada, não tem nenhum alvo específico.
é uma inflamação descontrolada. E como todos vocês sabem, a pessoa com síndrome de Down tem muita tendência, até 20 vezes mais, de desenvolver leucemias. Então, o fenótipo imunológico do síndrome de Down, que é o que nós vamos abordar, então, pensando em órgãos linfóides, ele tem um timo anormalmente pequeno e hiposcelular, que isso nós vamos discutir bastante. Tem uma suscetibilidade, as pessoas têm uma suscetibilidade aumentada às infecções, principalmente vamos destacar as infecções de vias aéreas altas, superiores, e também pneumonias, tanto por vírus como por bactérias, alguns vírus respiratórios, por exemplo, o vírus respiratório sincicial, os vírus do grupo influenza são altamente patogênicos na síndrome de Down. Por exemplo, naquela pandemia de 2009 do H1N1, chega-se a descrever mortalidade 200 vezes maior em pessoas com síndrome de Down em relação às pessoas sem essa trissomia. Eles têm uma elevada mortalidade por septicemias, e isso pode ter a ver com essa capacidade menor de controlar a inflamação, como já acabei de mencionar. Quer dizer, é uma menor capacidade de resistir às bactérias, mas também de inflamar demais, que isso é ruim, tá? Se sabe que não é muito bom na evolução do prognóstico das septicemias. Uma situação muito comum nas pessoas adultas com síndrome de Down são as periodontites, e a gente vai ver que tem uma explicação, uma infecção indolente, né? Então, o Zan falou muito bem, escovar os dentes, é muito importante a higiene oral nas pessoas com síndrome de Down, e outras infecções. Então, eles são imunoincompetentes, né? A gente não sabe o quantos por cento, provavelmente algumas pessoas são mais do que outras. Como em outras situações, existe uma grande variabilidade, nós vamos voltar a falar. Já falei, não é, que eles têm uma frequência aumentada de leucemias, linfóides e mieloides, por outro lado, uma frequência reduzida de tumores sólidos, são raros os tumores sólidos, mais raros, né, existem alguns estudos, por exemplo, em tumores de mama, em alguns países nórdicos, e a frequência é mais baixa, em mulheres com síndrome de Down, mulheres adultas, né, com síndrome de Down. Nós já vimos uma frequência aumentada de doenças autoimunes, e é interessante porque são órgãos específicas, né? Existem doenças autoimunes sistêmicas e outras órgãos específicas. Por exemplo, o lúpus, né? O lúpus é a doença autoimune mais grave, é uma doença sistêmica, é muito rara em pessoas com síndrome de Down. As próprias citopenias também são raras. Vasculites também não são tão comuns, mas, por outro lado, as doenças órgão-específicas são muito frequentes, particularmente, como nós já comentamos, o hipotiroidismo, o diabetes tipo 1 e a doença celíaca. E, como já comentamos anteriormente, eles têm uma menor suscetibilidade a doenças alérgicas. Isso é muito interessante, porque as doenças alérgicas representam as doenças crônicas mais comuns nas 2 primeiras décadas de vida, sobretudo as doenças alérgicas e respiratórias, e existem alguns estudos com populações grandes de pessoas com síndrome de Down que mostram uma menor frequência de doenças alérgicas, incluindo asma brônquica. É interessante, nós temos acompanhado no nosso ambulatório, eles produzem muito pouca IgE, né, que é o principal mediador das atopias, das doenças alérgicas do tipo atópica, e pouca IgE total e pouca IgE específica, né? Então, é muito interessante esse fenótipo do síndrome de Down, porque não é muito interessante, inclusive, tem um interesse muito grande para os alergistas para entender o que leva a uma menor suscetibilidade às doenças alérgicas. Então, vou começar agora pelo meu assunto predileto, como o doutor Zan já tinha anunciado no começo, que é o timo, né? Então, nós temos aqui um timo de uma criança de aproximadamente acho que tinha 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, uns 20 meses. E essa criança,
precisou fazer essa radiografia porque tinha uma infecção respiratória, a pessoa que examinou ficou com dúvida, e apareceu o chamado timão, né? O timo nessa faixa etária, até os 2, 3 anos, ele tem uma dimensão muito grande, então é um timo muito grande, ele geralmente cresce mais para o lado direito, por causa do arco aórtico, ele não comprime, está muito claro que o timo grande não comprime traqueia, não comprime de maneira nenhuma, e aqui nós temos o famoso sinal da vela de barco, e aqui o sinal da onda, né? Que muitas vezes até algumas pessoas podem confundir até com a pneumonia nessa radiografia lateral. Timo grande é característico do começo da vida, dos 2, 3 primeiros anos de vida. Então, o que chama atenção é timo pequeno. Então, vocês veem aqui um mediastino magrinho, né? Uma criança com síndrome de Down, um lactente também, e aqui mais um outro com um mediastino mais magrinho ainda, em que praticamente nem se vê sombra tímica. Essa criança, vocês veem que foi operada de uma cardiopatia congênita, que aparece, como vocês sabem, em mais ou menos metade das pessoas, das crianças com síndrome de Down. Então, o timo é grande nas pessoas sem a trissomia 21, o timo é grande no começo da vida. E nas pessoas com trissomia 21, o timo é pequeno, e nós vamos ver que ele é hiposselular. Só recordando, né, o timo tem 2 lobos e tem vários lóbulos. Ambos os lobos são compostos por lóbulos, que tem, então, a córtex, onde tem uma densidade maior de linfócitos, aqui com esse núcleo bem densamente corado, e tem a medula, que é a parte mais central, que tem também linfócitos, mas em menor quantidade, e tem muita célula epitelial. E a medula tem essa estrutura muito bonita, que é o corpúsculo de Rassal, que parece uma flor, que a gente até hoje não sabe muito bem o que faz, mas provavelmente é a lixeira do timo. Existe muita apoptose de células dentro do timo, e elas são, então, digeridas, vamos chamar assim. Aqui tudo indica, isso não se sabe ainda muito bem. Os compartimentos são muito importantes nessa função central do timo, que é a questão da tolerância, da autotolerância, da tolerância aos próprios antígenos. Então, o timo é um órgão importantíssimo na questão da tolerância aos próprios antígenos, e tudo indica, nós vamos ver que a questão das doenças autoimunes, dessa maior suscetibilidade às doenças autoimunes pelas pessoas com síndrome de Down, tem a origem aqui no timo. Então, vejam, vamos começar a ver os aspectos histológicos. Então, aqui nós temos 2 crianças com síndrome de Down, desculpem, tá. E 2 crianças sem síndrome de Down. Esses materiais são obtidos em cirurgias cardíacas, né? São obtidos com licença, obviamente, da família, pequenos fragmentos, e então nós estudamos o timo nessas circunstâncias. Então, vejam aqui 2 crianças com 9 meses, vejam aqui a estrutura do timo dessa criança controle, né? A córtex e a medula, e vejam que a córtex, aqui numa criança de 9 meses com síndrome de Down, a doutora Cláudia Zerbini, eu estou mostrando aqui esses 2 exemplos, mas ela já estudou dezenas. Eu estou mostrando aqui exemplos bem típicos. Uma córtex menor, uma medula grande, e esses corpúsculos de Rassal imensos, né? Aqui, crianças lactentes, né, de 18 meses, vejam que a córtex dessa criança controle já é um pouco menor da anterior, mas aqui, se a gente olhar o timo dessa criança de 18 meses com síndrome de Down, ele já perdeu completamente a estrutura, né? Você já não sabe o que é, já não enxerga bem aqui a córtex, é quase tudo medula, com imensos corpúsculos de Rassal. Quer dizer, é uma senescência muito precoce, é um aspecto degenerativo que só se vê em pessoas sem ter a trissomia do 21 bem mais tarde. Então, o timo evolui muito precocemente na síndrome de Down,
E, além de ser um timo pequeno, é um timo hipocelular e que evolui, que entra em senescência muito rapidamente. E é essa medida aqui, o TREC, né, os TRECs, Thymic Recent Emigrant Cells, que também são usados hoje para detectar imunodeficiências combinadas graves em teste do pezinho, eles são um marcador de função tímica em sangue periférico. Então, aqui comparado o síndrome de Down, que é verdinho, com o controle, que é azul, são crianças geralmente que vão se submeter a cirurgias, pequenas cirurgias eletivas, tipo correção de hérnia, postectomia, assim por diante. E vejam aqui a diferença de função, quer dizer, essas são células liberadas há pouco, recentemente liberadas, recent, né? Liberadas pelo time. Então, vejam que realmente as pessoas com Down, os bebês com Down, têm uma função tímica muito mais baixa em relação a bebês sem a trissomia, né? Então, mostrando que esse timo aqui, acho que mais ou menos a gente imaginava que é um timo que funciona menos, que libera menos células novas. Aqui eu vou mostrar o que foi o objeto do nosso estudo e talvez a observação mais interessante que nós, nesse grupo, fizemos, que é em relação ao WIRE. O WIRE é um fator de transcrição, digamos, o acrônimo de Autoimmune Regulator. Então, é uma molécula codificada por um gene que está no cromossomo 21, por isso que nós nos interessamos de ver. Então, ele está aqui nessa imunofluorescência em verde, e o WIRE é expresso pelas células epiteliais, não pelos linfócitos, pelas células epiteliais, principalmente na medula. Então, vocês estão vendo aqui uma célula epitelial com o WIRE em vermelho, outra aqui, uma aqui em maior aumento, e aqui célula epitelial que não expressa o WIRE. E o que faz o WIRE? O WIRE tem uma função muito importante, vocês estão vendo aqui, ele é bonito, ele é um fator de transcrição, ele tem esse aspecto assim granuloso, se expressa dessa maneira, e o WIRE, ele tem essa função fundamental de permitir a expressão no timo de antígenos de outros órgãos, antígenos chamados de ectópicos, antígenos, por exemplo, do pâncreas, antígenos da tireoide, e assim ele vai servir para educar aquelas células, os linfócitos, para que eles não se autoagridam, ou seja, os que reconhecem antígenos estranhos, eles são eliminados, e é por isso que tem essa alta taxa de mortalidade, ou seja, de apoptose dentro do timo. Quem reconhece, ou melhor, o certo é, quem reconhece antígeno próprio, esse clone é eliminado. Ele não prolifera e não é liberado na periferia como célula TREC positiva. Então, o WIRE tem essa função fundamental. E existe uma doença monogênica, a PCED, que é a falta do WIRE, e que essas pessoas têm muitas doenças autoimunes, vão tendo doenças autoimunes consecutivas e exatamente doenças autoimunes do tipo órgão específicas. É chamada a doença do timo doente, quer dizer, a síndrome do timo doente é a falta de WIRE. E nós vimos, foi uma observação original aqui do nosso grupo, foi o objeto da tese de Flávia Afonso Lima. Ela, então, comparando timos de pessoas com síndrome de Down e de pessoas sem a trissomia, ela viu que o número de células WIRE positivas, como vocês estão vendo aqui, nas pessoas sem a trissomia é muito maior, significativamente mais alto do que nas pessoas com a trissomia. Tinham pessoas que praticamente não tinham células com WIRE positivas. Então, nós dividimos em 2 grupos por idade, os menores de 1 ano e outras crianças, que eram 42, entre 1 e 12 anos, todas também espécimes oriundos de cirurgia cardíaca, e vocês vejam que nos menores a diferença é muito grande, é um P de 0,001. Então, os bebês expressam muito pouco, mostrando que esse defeito já está presente muito cedo. Ele não é um defeito que vai aparecendo, é um defeito que já está presente muito cedo. Vocês estão vendo aqui, e as crianças maiores também
havia uma diferença significativa, menos importante, mas também significativa, entre as crianças com síndrome de Down e as crianças sem síndrome de Down. Ou seja, resumindo, as crianças com síndrome de Down expressam menos AIRE. É muito interessante porque, embora eles tenham três cópias, mas isso existe, ela é Down regular, é regulado para baixo. Então, é uma expressão menor. E aqui na fluorescência, né, que mostra a imagem, a fluorescência faz imagens muito bonitas. Então, aqui um paciente controle e um paciente de idade equivalente com Down, vocês não veem aqui essa criança com síndrome de Down, aqui com as células AIRE positivas. Então, isso foi uma observação do nosso grupo, temos o gosto de ter esse trabalho muito citado na literatura, sempre continua sendo citado, foi confirmado por um grupo de Barcelona. Então, essa é hoje tida como uma situação que deve dar origem, deve ter tudo a ver com a maior frequência de doenças autoimunes no time. Nós também fizemos esse estudo com outras técnicas, o PCR quantitativo, o DNA microarray e o AIRE é hipoexpresso da mesma forma que outros genes que não são codificados no cromossoma 21, mas eles se relacionam, eles interagem com o AIRE e todos estão também hipoexpressos. Eu vou só mostrar, não vou explicar isso, é um trabalho do professor Carlos Alberto Moreira, que fez um transcriptoma de timo de pacientes com síndrome de Down, aqui em verde, e vocês vejam que a expressão tímica é completamente diferente de pacientes controles, que está aqui quase tudo vermelho, ou seja, hiperexpresso. Então, a conclusão desse trabalho é que o timo na síndrome de Down é um timo globalmente hipofuncionante. Então, essa é a grande expressão. Passando rápido, né, temos pouco tempo, então nós vimos o timo, com isso vimos muita da origem da maior frequência de doenças autoimunes, do tipo órgão-específicas, e vamos passar, então, agora a discutir alguns aspectos que explicam a maior suscetibilidade às infecções, e muito disso tem a ver com o timo também, com a origem no timo também. Então, começamos a ver aqui pelo número de linfócitos, né? Então, aqui nós temos os linfócitos totais, é muito interessante, sempre o síndrome de Down é o verde e o controle é o azul. Então, vejam que em todas as faixas etárias, aqui são crianças, meninos e meninas, de várias faixas etárias, né? E vocês vejam que em todas as faixas etárias as pessoas com síndrome de Down têm menos linfócitos. E eu queria mostrar um aspecto muito interessante, é que os bebês com síndrome de Down, eles não fazem aquela linfocitose própria dessa faixa etária, né? As crianças sem síndrome de Down, eles fazem uma linfocitose muito intensa nos 2, 3 primeiros anos de vida, como vocês estão vendo aqui. Isso é fisiológico e os bebês com síndrome de Down não fazem essa chamada linfocitose fisiológica. Então, o número de linfócitos é baixo nessas crianças. Se nós olharmos, né, os componentes desses linfócitos totais, 70%, 80% são linfócitos T, aí você já precisa não só da morfologia, como de marcadores, e aí a citometria de fluxo. Nós temos o linfócito T total, são todos CD3 positivos. Então, vocês também veem aqui os bebês sem síndrome de Down em azul, com um número muito grande no começo da vida, não é? E os Down, os bebês com síndrome de Down, sempre com valores mais significativamente mais baixos, à medida que vai chegando na vida adulta e vai caindo o número, fisiologicamente, o número de linfócitos dos controles, eles vão se aproximando e deixa de haver diferença significativa. Então, aqui as duas grandes subpopulações de T, né? Os T auxiliadores, então, eles são CD3 positivos e são CD4 positivos. A mesma coisa, não é? Valores significativamente mais baixos nas crianças com síndrome de Down, e esses valores bem altos, né, nos bebês sem síndrome de Down no começo da vida. Da mesma maneira, os linfócitos T citotóxicos, que são menos
uma população menos numerosa do que os T auxiliadores. O linfócito T CD8 positivo é a célula citotóxica. Muito interessante porque alguns laboratórios ainda mandam como supressores, e não são supressores, são citotóxicos importantíssimos na resistência a vírus. Então, está aqui também diferenças. Aqui nós temos os linfócitos B, que são menos numerosos, 15% a 20% dos linfócitos totais que circulam, porque eles ficam nos linfonodos, por exemplo, no baço, e de lá eles secretam suas imunoglobulinas, né? Então, também altos no começo da vida nas crianças sem trissomia e as crianças com trissomia, número muito baixo. O número é muito baixo de linfócito B nas crianças com a trissomia do 21. E aqui nós temos a célula NK, Natural Killer, que tem uma morfologia de linfócito, mas é uma célula do sistema da imunidade inata, também mais baixa nas crianças com, principalmente até os 6, 7 anos, com mais baixas nas crianças com síndrome de Down. Então, é uma linfocitopenia de todas as subpopulações, geral, quer dizer, total, e de todas as subpopulações. Aqui são os dados originais desse mesmo trabalho, é um trabalho holandês, né? Então, vejam aqui os linfócitos totais, vejam que as pessoas com síndrome de Down, cada uma é um pontinho desse, e essas curvas são os pacientes, são os valores considerados normais para cada faixa etária. Então, vejam os totais muito baixos, os T muito baixo, os B muito baixo, muito baixo. É muito interessante, a gente falou muito do timo, mas os B são muito baixos. Sempre os linfócitos B, você vê que em algumas crianças aqui maiores, né, aqui já com o final da idade escolar, muito baixo, assim, muito abaixo dos limites inferiores da normalidade, nos casos aqui dos NK, das células NK, um pouco menos. Mas nos chama muita atenção, célula B muito baixa. Nós vamos ver que não é só do timo, o linfócito B também funciona mal na síndrome de Down. Queria falar aqui de uma população, que essa sim é a população T supressora. É uma população que tem uma quantidade muito pequena, 4, 5% no sangue periférico, originário também, como os outros T, do timo, e que nós estudamos, é um trabalho da Ana Lúcia Silveira Lessa, que é uma das colaboradoras lá do LIN 36, no Instituto da Criança. Então, vocês vejam que não houve diferença entre os portadores de síndrome de Down e os controles de mesma faixa etária. E essas células são importantíssimas na tolerância, chamada tolerância periférica, quer dizer, também prevenir autoimunidade. Também existe um modelo natural, né, um modelo, uma doença que é a falta de célula T regulatória, que é uma doença gravíssima, também com uma série de doenças autoimunes desde o começo da vida, é o chamado IPEX, é uma doença gravíssima, e isso não acontece no síndrome de Down. E aí eu vou mostrar para vocês o timo, que nós também estudamos a célula T reguladora, né, que é essa célula chamada Treg, né, essa aqui é a célula chamada de Treg, ou T regulador, ou T regulatório, ela também é originária no timo, e ela tem um marcador muito característico, que é o FOXP3. Então, vocês veem aqui um timo de uma criança com síndrome de Down, cheio de células T-reg, de células FOXP3 positivas, e comparados com controles, nós não encontramos diferença. Quer dizer, o problema deve ser realmente, isso é um controle para dizer que é AIRE mesmo, ou seja, é a tolerância chamada central e não a tolerância periférica, que é mediada, sobretudo, por essas células. Passando agora, eu estou saindo da parte T e estou entrando aqui agora nos anticorpos. Essa é a tese de Luciana Ribeiro, orientada pela nossa saudosa professora Cristina Jacó. Então, a Luciana examinou crianças com síndrome de Down de várias faixas etárias. Aqui vocês têm a IgG, quase todas normais, temos só 2 crianças, são raras as crianças com Down com hipogama. No caso aqui, a IgA
algumas mais também com nível bastante baixo, mas algumas, não muitas, e a IgM um pouco mais de crianças. Aqui essas curvas representam o percentil 50, o percentil 97, o percentil 3. Aqui vocês veem, principalmente as maiores, uma certa tendência a níveis baixos de IgM. Aqui é subclasse de IgG, né? A IgG, na realidade, são 4, é composta de 4 subclasses. IgG1, os Down as pessoas com Down são representadas pelos pontinhos, e essas faixas são os valores da normalidade para as diversas faixas etárias. Então, vocês veem aqui o IgG1 normal e um pouco alto, o IgG2 tendência baixa. Isso é muito importante, porque aqui dentro dessa subclasse, que são formados, sobretudo, os anticorpos antipolissacarídeos, a IgG3 e a IgG1, anticorpos contra antígenos proteicos, vocês veem que são normais para alto, da mesma maneira que a IgG4, e isso explica por que a IgG total, principalmente a IgG1, né? Explica por que a IgG total nesse anterior é uma IgG com tendência a ser normal ou aumentada, quer dizer, nas faixas superiores da normalidade. Porém, quando nós checamos a capacidade de produzir anticorpo, lá é imunoglobulina total, não significa que é anticorpo. Aqui nós temos vários estudos, inclusive um estudo em colaboração com a nossa saudosa professora Beatriz Costa Carvalho, que mostrou, então, que uma capacidade reduzida de formar anticorpos contra antígenos polissacarídeos de pneumococos, né, da cápsula do pneumococo. Isso é muito citado também, e isso tem sido reproduzido com outros grupos, em outras populações, e nós vamos ver que, para a maioria dos antígenos, aqui é um antígeno polissacarídeo, e aqui é uma proteína, né, o toxoide tetânico, e aqui antígenos virais, né, hepatite B, influenza e poliovírus, capacidade de produzir anticorpos é reduzida. Então, às vezes, se tem que dar mais um booster, mais um reforço vacinal. Então, isso é uma questão que nós temos que ficar de olho. Quem segue pacientes com síndrome de Down tem que ficar de olho, porque eles respondem menos com anticorpos, quer dizer, a produção de anticorpos é reduzida para antígenos, como vocês estão vendo aqui, de naturezas diferentes. E isso também nós vamos voltar a abordar na questão do Covid. Eu vou fazer um resumo, quer dizer, alguns aspectos da questão da imunidade inata, não vamos dar tempo de falar muita coisa. Então, nós lembramos da imunidade inata. Então, em relação ao sistema complemento, são várias proteínas, até agora não foram descritas alterações significativas do sistema complemento em pessoas com síndrome de Down. Em relação aos fagócitos, né, os neutrófilos, que são os fagócitos mais numerosos do sangue periférico e os que chegam primeiro no foco infeccioso, né, eles encontram-se em números normais, porém está demonstrado que eles têm uma atividade quimiotártica, quer dizer, uma atividade migratória mais devagar. Eles têm uma atividade migratória e uma atividade fagocitária reduzidas. E isso aqui deve ter tudo a ver com a questão da periodontite, da gengivite, da periodontite, porque crianças com deficiências congênitas de funções de número ou de funções de neutrófilos, eles têm uma gengivite, uma periodontite com perda de dentes muito precoce. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento, porque realmente é uma imunoincompetência das pessoas com síndrome de Down. Então, como disse o Dr. Zano, temos que ficar muito atentos para a questão da higiene bucal, né? E, naturalmente, um controle odontológico bem periódico e um período curto. Os monócitos, que são os outros grandes, é outra grande liagem de fagócitos, né? O monócito, o macrófago, no sangue periférico, eles podem estar em números reduzidos, eles se apresentam com a distribuição diferente dos seus, eu estou terminando, viu? Alguns subtipos, eles têm alguns subtipos,
pelo menos 3 bem caracterizados, e nas pessoas com síndrome de Down, predomina o subtipo do chamado pró-inflamatório, né, que tem um CD14 diminuído, um CD16 normal, então é o pró-inflamatório. E isso tem tudo a ver com essa questão dessa tendência à autoinflamação. Então, existe uma meta-análise relativamente, aliás, recente, né, que estudou os níveis de citocina em crianças e em adultos com síndrome de Down, citocinas no sangue periférico, e essa meta-análise mostra níveis significativamente mais altos de citocinas pró-inflamatórias. Por exemplo, o TNF-beta, o TNF-alfa, desculpe, a interleucina 1-beta, que é altamente, é um pirógeno endógeno, né? E o interferon-gama. Então, eles têm um fenótipo pró-inflamatório. Isso é muito importante, isso é um conceito bem recente. Quer dizer, o Down, a pessoa com síndrome de Down, a síndrome de Down tem essa tendência para uma autoinflamação, tá certo? Mesmo isso foi visto mesmo em crianças, não só em adultos. Então, isso é um conceito que deve interferir, por exemplo, na resposta à sepse, interferir de forma negativa na resposta à sepse e certamente na resposta à Covid, né? Então, eu vou fazer um rápido resumo do que foi, depois eu vou falar da Covid. É bem rápido. Então, o que é que nós vimos até agora? Que as alterações imunológicas da síndrome de Down estão presentes desde o início do desenvolvimento. Isso é um ponto que eu queria muito salientar. E que não